Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, trazendo aí um tema tão interessante para essa última temporada nossa, né, que seria a estanqueidade e arquitetura decorativa. O tema da estanqueidade e arquitetura decorativa me trouxe realizar algumas pesquisas e para colocar dentro dessa apresentação e essa discussão que a gente vai ter. Então, eu realizei uma pequena pesquisa no CTE, que é o Centro de Tecnologia de Edificações, para analisar as grandes tendências da arquitetura 2020, né? E eu acabei vendo que as grandes tendências são correlacionadas à tecnologia e também à sustentabilidade, que seria referente espelhos d'água internos, coberturas verdes, jardim vertical, as coberturas coloridas e estanques também, que a gente vai falar um pouco da manta artesiada, que é uma manta colorida, e também as fachadas coloridas, ok? Focando primeiramente em espelhos d'água internos, né? A gente que é arquiteto, design, a gente sempre tem essa tendência de dar inovação, de querer inovar. Então, os espelhos d'água são conhecidos também como piscinas decorativas. Ele acaba sendo um recurso arquitetônico, com a tipologia de desenho é muito diversificada. E esse espelho d'água, ele é muito utilizado principalmente sob escadas, em divisões também de ambientes, salas de estar, áreas de leitura, dependendo do tipo de edificação, jardim de inverno, e até consultórios e clínicas também acabam utilizando. E o mais interessante é o trabalhar com a luminotécnica no espelho d'água, porque acaba trazendo esse ar sofisticado, essa diferenciação para dentro do ambiente. O espelho d'água, trazendo essa outra imagem, com uma outra tipologia, você está vendo pedras naturais dentro do próprio espelho d'água, ela pode parecer um elemento estético na arquitetura, mas ao contrário, ela também acaba sendo muito funcional para dentro do ambiente. Então, a presença da água ali, ela pode elevar a umidade relativa do ar, principalmente em locais secos, locais muito úmidos. Eu vou dar um exemplo aqui em São Paulo, que às vezes a gente tem períodos que chove, às vezes não, né? Principalmente o pessoal que tem muita alergia, os ites da vida que eu costumo brincar também, em estados que essa umidade baixa referente ao ar. Então, esse tipo de espelho d'água, ele acaba proporcionando essa sensação também de calmaria, de um local assim de relaxamento mesmo para o seu ambiente interno. É importante sempre a gente frisar que o espelho d'água interno, muita gente acaba confundindo com aqueles lagos ornamentais, que são aqueles espaços onde você pode colocar um peixinho e tudo mais. Isso é totalmente diferente. Até a técnica estrutural e de impermeabilização, às vezes, acaba sendo um pouco diferente em relação a isso. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu achei bem interessante também frisar. É um tipo de espelho d'água que ele acaba dividindo o ambiente por um todo, certo? E também você pode trabalhar com paisagismo em correlação. Você vê que aqui é um ambiente bem minimalista, certo? E você, aqui, o próprio arquiteto acabou trabalhando também com jardineiras com pouca vegetação, que acabou trazendo essa estética para o local. Aqui é um detalhe bem interessante de espelho d'água, conforme eu havia mencionado, que também pode se utilizar espelho d'água sob a escada. Esse aqui é um exemplo que eu gosto de frisar muito bem. A maioria dos espelhos d'água eles são enterrados. Muito poucos a gente consegue ver espelhos d'água elevados. São raras as situações, falando em ambientes internos. Só que aqui é uma situação de um projeto arquitetônico, uma tipologia de um corte. E aqui, quando eu analisei esse detalhe, o próprio arquiteto ele acaba mencionando somente a realização, uma linha indicando uma impermeabilização. E o foco disso, até dessa apresentação, é mostrar a importância de você ter pelo menos um conhecimento básico daquilo que você vai utilizar no seu projeto, certo? Então, aqui, esse é um exemplo de detalhe que eu gosto de frisar muito, que aqui o tipo de impermeabilização que eu vou falar mais para frente, a gente vai utilizar um sistema rígido, mais para frente eu vou explicar o porquê. E nessa situação aqui, o ideal seria o quê? A impermeabilização por um todo. Ou seja, aqui nesse nível vocês conseguem reparar que existe um piso superior. Então, principalmente a gente tem que impermeabilizar subindo toda essa parede nesse lado externo. Tá vendo que a gente está tendo uma umidade negativa proveniente aqui do solo. Para o quê? Não criar manifestações patológicas em cima dessa laje.
ou seja, às vezes até bolor, umidade, até problemas até de percolação da água. Então, o necessário é a gente sempre impermeabilizar a estrutura por um todo. O foco sempre é a estrutura, não só até a altura do nível da água, que muitas pessoas pensam que é o certo, mas não, sempre a estrutura por um todo. Aqui é um modelo de uma piscina, tá? Mas só para vocês tirarem como base como é que funciona um sistema enterrado de espelho d'água. Então, aqui a gente tem o nosso processo do concreto, a armação, certo? Aí você vem com o seu cimento polimérico, ou conhecido como cimento ou argamassa polimérica por um todo. O ideal é sempre subir um pouquinho também em relação ao deck. Aí você pode vir também com a sua argamassa de assentamento para revestimento final, que o ideal sempre seria com pastilhas, né, por conta que elas não são tão pesadas. Então, o foco sempre é utilizar a argamassa C3. Por que a argamassa C3? Pelo fato de ser um ambiente de umidade. Então, a argamassa C3 é sempre utilizada para piscinas, em áreas externas e áreas frias também. Então, sempre utilizar o tipo de argamassa certa para esse tipo de situação. Aqui é um modelo interessante também, de um detalhe, que a própria norma de impermeabilização 9575 e a 9574 sempre frisa que a gente precisa, aqui falando de espelhos d'água elevados, tá? A gente realizar a impermeabilização tanto sob quanto sob o enchimento. Então, aqui nessa situação, vocês podem ver que todo esse verdinho aqui é um exemplo de uma manta asfáltica. Então, aqui a gente tem um enchimento, certo? Então, você realiza a impermeabilização sobre essa estrutura aqui e sobre a estrutura também. Por quê? Às vezes pode ter algum problema aqui às vezes até má execução da manta asfáltica ou algum problema de infiltração, então você vai estar trazendo um reforço para a sua estrutura e protegendo essa parte também contra a umidade e infiltração. Um outro ponto super importante também são os testes de carga plena, que também a norma 9574 sempre frisa isso, que é algo obrigatório, ou seja, qualquer estrutura que seja estanque, ela precisa ser executado o teste de carga plena por no mínimo 72 horas, certo? Por quê? Para verificar a estabilidade estrutural dela, porque às vezes tem algum tipo de fissura, algum probleminha ali na sua estrutura, a partir do momento que você vai tirar a água, você vai ver que a própria água vai mapear a sua fissura. Então, você faz o tratamento primeiro da sua estrutura, certo? Para depois você realizar a impermeabilização correta. Aqui é um exemplo que eu tinha comentado sobre os sistemas rígidos, né? Na impermeabilização, a gente define em dois tipos de sistemas, que é o sistema rígido e o sistema flexível. Aqui nós temos o sistema rígido, conforme a norma da BNT 11905, que é um sistema impermeabilizante composto por cimento e polímero, certo? Esse é um sistema bicomponente. Nós, a Viapol, nós temos o ViaPlus 1000 e o ViaPlus Top também, conhecido como argamassa polimérica ou cimento polimérico. As vantagens dele são a resistência às pressões hidrostáticas negativas, que são as pressões em contato com o solo, certo? Que nem um detalhe que eu havia mencionado, daquele espelho d'água sobre a escada. Ele não altera a potabilidade da água, ou seja, ele não é tóxico, e permite o assentamento direto do revestimento, que isso é um diferencial, que você não precisa realizar uma proteção mecânica para proteger o seu impermeabilizante. Você pode assentar o seu revestimento direto com argamassa C3. Agora, falando de sistemas flexíveis, sempre quando a gente pensa em sistema flexível, é sempre para estruturas elevadas, certo? Então, nós temos aí o nosso ViaPlus 7000, que ele é também normativo, conforme a BNT 15885, que é uma membrana de polímero acrílico. O interessante dele é que ele já possui fibras na sua composição, ou seja, ele não precisa daquele estruturante por um todo, que é aquela tela de poliéster, certo? Nesse caso, o que a gente sempre gosta de focar é utilizar essa tela de poliéster nos pontos mais críticos, que seria entre encontro de lajes, paredes e também encontros de ralos, só para criar um reforço ali. Ele resiste às pressões hidrostáticas positivas, ou seja, de dentro para fora, e também não altera a portabilidade da água, e também é igual o ViaPlus Top e o 1000, que permite o assentamento direto. Outro sistema também que compõe o sistema flexível são as mantas asfálticas. Nesse caso aqui, o desempenho dela é muito superior, certo? Que é também normativo, que é a 9952. Então, as mantas asfálticas são estruturadas com filamentos de poliéster
E nesse caso aqui, como a gente vai realizar a proteção mecânica, ela tem um acabamento de polietileno, se você utilizar a aplicação a maçarico, ou areia, se você utilizar a aplicação com asfalto. As vantagens dele: tem uma maior resistência e flexibilidade, ele tem uma espessura uniforme, porque ele é pré-fabricado, e tem uma excelente aderência também, pelo fato de você utilizar tanto o maçarico quanto o asfalto. Aqui é um detalhe de espelho d'água, só que essa situação ela é elevada. Vocês podem reparar que a diferença dos nossos produtos cimentícios é a existência da proteção mecânica, certo? Por quê? Porque você não consegue assentar um revestimento direto na sua manta asfáltica. Então, ele tem todo um sistema que contempla, você realiza a regularização, vem com a manta asfáltica, certo? A proteção mecânica. Esses pontinhos aqui, essa linha preta aqui, seria uma tela plástica para estruturar a sua proteção vertical, para que não tenha problema dela, ela possa se desplacar da sua manta asfáltica, certo? Então, esse aqui é todo um detalhamento que é utilizado, inclusive, também no projeto de impermeabilização. Agora, falando de coberturas verdes, essa frase que eu escrevi, que é muito mais do que uma decoração, e sem dúvida é bem além disso. Ela tem vários tipos de descrições da cobertura verde. Tem gente que chama de ecotelhado, às vezes até de telhado verde. Então, esse tipo de sistema, ela tem muitas vantagens, muitas utilidades também. Um ponto bem interessante é que reduz até 10% a temperatura interna do seu ambiente. Ou seja, uma economia aí de quase 25%, mais ou menos de 30% a 25% dos gastos de refrigeração, ou seja, a utilização aí de ar-condicionado. E também ele acaba atuando como um bom isolante acústico. Como que ele acaba atuando como um isolamento acústico, um conforto acústico? Às vezes tem uma chuva muito forte ou uma tempestade, pelas camadas que compõem a cobertura verde, você acaba tendo esse conforto acústico interno na sua edificação. Então, a ideia não é somente fazer a decoração do local, que nem eu já havia comentado, mas sim economizar com energia e tornar a edificação muito mais sustentável. Aqui eu gosto de mostrar essas fotos porque existe um exemplo desse tipo de cobertura que é somente utilizada com grama, então é só um tipo de vegetação e só um tipo de nível também. E aqui, nessa foto primeira, a gente consegue ver que existe um tipo de vegetação, existe também um tipo de cota diferente aqui, com outro tipo de vegetação, outro tipo de jardim, e uma coligação com um deck, certo? Então, isso também é um diferencial que você pode utilizar também como uma área de lazer, não só com um pano somente verde. Falando das camadas da cobertura verde, o sistema ele é muito mais técnico do que eu poderia mencionar aqui, porque existem o mínimo que a gente consegue analisar é de 7 camadas de material. Só que existem vários tipos de sistemas de cobertura verde, que aqui eu só menciono acho que 2 ou 3 sistemas, mas existem vários. Esses aqui são os principais, tá? Então, o mais utilizado seria esse aqui de 7 camadas, que compõe o sistema de cobertura. Aqui vocês conseguem ver nesse detalhe, primeiro a gente sempre contempla a parte da laje, certo? Depois o sistema impermeabilizante, dependendo do projetista ou dependendo do tipo de estrutura, vou falar mais à frente alguns tipos de impermeabilizante. Você vem com um contrapiso e a proteção mecânica dele, né? Contrapiso ou proteção mecânica. Uma camada drenante, que muitas vezes é utilizada uma argila expandida, pelo fato dela ser um pouco mais, ela ser mais brata e muito mais leve, certo? Tem a manta geotexto, que é conhecida como comercialmente a manta bidim, que faz com que filtre a água, sem com que a terra ela possa passar junto para não ocorrer entupimento dos ralos, certo? E vem posteriormente a camada de terra e depois a vegetação. Aqui é um detalhe específico que eu realizei alguns anos atrás, de uma situação de conduíte de eletricidade. Esse tipo de edificação tinham vários tipos de enchimentos também, vários tipos de enchimentos, então a gente estudando, realizando alguns tipos de detalhes específicos. Então, é super importante a gente realizar para proteger a nossa estrutura, não só pensando na parte arquitetônica, mas proteger a nossa estrutura visando também na compatibilização de cada tipo de projeto. Então, nessa situação, eu acabei pegando a parte de estruturas, a parte de instalações e a parte arquitetônica também.
Então, correlacionando todas essas, eu consegui fazer essa compatibilização, que é onde a gente acabou colocando esse conduíte. Existe um poste na cobertura verde, um poste de luminária, que é como se fosse um sistema todo de luminotécnica. Então, todo esse processo desse conduíte foi passado pelo enchimento, posteriormente para a existência de um tubo passante de PVC, pela argila expandida, que é esse tipo de achura, e depois vem para toda essa parte aqui do poste. Então, fez todo esse sistema sem agredir o impermeabilizante, sem passar pelo meio do impermeabilizante, sem criar pontos ali de infiltração. Aqui também é um outro sistema de drenagem que também é muito utilizado. Existem sistemas, o nome Flat, existem sistemas também com a marca MacDream. Esse aqui é um outro exemplo que eu gosto de utilizar também, que é um tipo de drenagem diferente, certo? Aqui nessa foto, onde o rapaz está puxando aqui a vegetação, você vê que a terra, a quantidade é um pouco bem menor pelo fato que aqui só estava utilizando grama. Então, depende muito da vegetação, aumenta também a espessura da sua terra também. Aqui é um outro exemplo também bem legal de sistema de piso elevado. Esse sistema aqui, também os outros precisam ser feito um estudo com a parte estrutural para ver se suporta a quantidade, que nem eu havia mencionado, são no mínimo aí 7 camadas, então é um peso muito grande. Então tem que ser feito esse estudo com o projetista de estrutura, e principalmente para essa situação aqui. Por quê? O interessante desse sistema de piso elevado é que ele possui um sistema de irrigação natural, ou seja, se não está chovendo, aqui vocês estão vendo um sistema de pavio, certo? Esses pavios aqui, eles fazem com que a água ela desça por esses tubos e crie como se fosse um reservatório aqui submerso. Então ele fica sobre esses sistemas e quando não chove, a água ela sobe de volta pelo sistema de capilaridade. Então sempre permanece a sua cobertura verde sempre úmida. Esse é um sistema bem interessante também porque economiza água, mas também precisa ser analisado a parte estrutural dele, ok? Essa foto aqui eu gosto muito de mostrar. Você vê a diferença aqui entre o ambiente urbano, onde você ganha um espaço de lazer, certo? Em comparação ao seu vizinho aqui do lado. Então, você vê que existem vários tipos de telhados e o ambiente urbano. E esse arquiteto, ele soube utilizar essa cobertura de uma forma muito uniforme. Então, ele acabou utilizando para a área de lazer, certo? Ou seja, você tem aqui um pergolado, você tem esse espaço aqui para você poder sentar, você tem um espaço de horta também, que você tem um sistema aqui orgânico bem interessante, e você também tem esse processo da cobertura verde, que acaba ganhando uma purificação melhor do ar para o usuário dessa edificação. E, inclusive, que nem eu havia mencionado, também um visual diferenciado e um espaço bem interessante em meio à região urbana. Alguns tipos de proteção da estrutura, falando de impermeabilização, quando a gente tem um tipo de laje com umas dimensões menores, algumas jardineiras ou algumas floreiras, a gente tem um tipo de sistema de impermeabilização que são as emulsões asfálticas. Então, elas são moldadas em loco, ela tem uma facilidade melhor para aplicação, e aí, dependendo da situação, você consegue realizar ali uma proteção mecânica para posterior uma pintura anti-raiz, que eu vou falar mais para frente, que ela acaba inibindo o ataque de raízes. Nessa próxima imagem aqui, mostra mais ou menos como é que funciona a forma de aplicação, você vê que é com rolo, certo? Então, esse tipo de impermeabilizante, ele é base asfalto, modificado, sempre com polímeros, eles são emulsionados em água, ou seja, quando você for aplicar a primeira mão, é diluído em água, tem essa facilidade de aplicação e economia também. Ele é aplicado a frio e possui uma alta resistência, além de elasticidade, também uma boa flexibilidade. E o interessante também é que ele não agride o meio ambiente, então ele é ecológico. Aqui são nossas pinturas asfálticas, também outro sistema de impermeabilização. O interessante dessas pinturas asfálticas, elas também são normativas pela 9086, então elas também são emulsionadas em água, só que elas têm uma característica um pouco diferente, elas têm um inibidor de ataque de raízes. Então nós temos o Ecol anti-raiz, que ele é base água, e tem o Viabit anti-raiz, que ele já não é emulsionado em água, mas ele é base solvente. Então, a diferença dos dois, mas qual que eu utilizo? Aí depende muito do projetista, às vezes pelo cheiro do solvente, não acha muito conveniente.
Então, tem essas duas opções também que auxiliam muito. Aqui é um outro detalhe de jardim, de cobertura de jardim. O importante é a gente trazer também estanqueidade para ela de uma forma completa. Aqui você vê que tem um tipo de laje. Esse lado aqui seria como se fosse uma parede de tijolo, certo? Uma parede convencional. E aqui nós temos como se fosse uma viga invertida, uma bureta dessa jardineira. Então, o ideal é sempre você realizar, esse verdinho aqui é um exemplo de uma manta asfáltica, você realizar esse envelopamento de toda a sua estrutura, para que você não crie pontos críticos aqui de alguma determinada infiltração. E o interessante também, sempre quando você tem uma cobertura verde e uma parede alta nas laterais dela ou em uma lateral, é sempre subir ali, a gente sempre indica no máximo ali uns 50 centímetros do seu impermeabilizante, é um reforço, para não ocorrer uma umidade na sua parede. Então, ali você cria pelo menos ali uns 50 centímetros para estar criando esse reforço aqui nessa vertical. Outros exemplos também para cobertura verde, certo? Aqui é um pouco parecido com o que a gente estava falando de espelho d'água elevado, só que a gente tem um diferencial de uma manta que ela já tem inibidor de raízes, que é o torodinho anti-raiz, que é esse diferencial. Então, dependendo ali da sua cobertura verde, dependendo do tipo de vegetação que você utilizar, o mais usual ali seria um tipo de manta desse tipo de situação, para proteger a sua estrutura não só da infiltração, mas também do ataque das raízes. E lembrando que esse tipo de sistema, tanto a pintura anti-raiz quanto a manta anti-raiz, ela não agride a sua vegetação, a raiz da sua vegetação, tá? Ela só faz com que ela passe por cima dela, não tem nenhum problema de agressão. Aqui é um exemplo bem legal também dessa foto, a gente vê aqui a aplicação da manta. Esse escrito aqui via pó é como se fosse uma camada separadora, protegendo a manta asfáltica do seu contrapiso. E em cima desse contrapiso aqui, você pode também aplicar a pintura anti-raiz, para também proteger o seu contrapiso contra o ataque das raízes. Nós temos também um outro sistema, caso não queira se utilizar um sistema pré-fabricado, a gente tem um sistema bem interessante também, que é um poliuretano vegetal, que ele é isento de solventes. O diferencial dele é que ele é aplicado a frio, ele tem uma fácil aplicação, ele tem uma alta resistência, uma boa flexibilidade, e ele não é agressivo ao meio ambiente, certo? E até para a pessoa também que está aplicando, ele não tem cheiro forte e tudo mais. Então, tem esse tipo de membrana que pode ser utilizada também na sua laje. Lembrando que se você for utilizar esse tipo de membrana, ou até uma membrana asfáltica, sempre que realizar a proteção mecânica, o usual sempre proteger o seu contrapiso com uma pintura anti-raiz, para proteger e não criar nenhum tipo de foco ali de infiltração. Falando aqui de jardim vertical, é uma parede, certo? Uma estrutura diferenciada montada junto a uma parede, contendo inúmeros tipos de vegetação. Atualmente a gente tem aí mais ou menos 4 tipologias de jardim vertical. Ou seja, nós temos o natural, nós temos que seria mais utilizado para áreas externas. Esse tipo de jardim, obviamente pelo nome, ele é feito de plantas naturais, de diferentes espécies. Só que o diferencial dele é que ele precisa sempre constantemente da presença da luz do sol, certo? E um sistema aí de irrigação e um sistema de drenagem. Então, por isso que ele sempre tem que estar em ambientes externos. Nós temos a outra opção também, outro tipo de jardim, que seria o preservado, que ele é mais usual para ambientes internos. Como que seria um tipo de jardim preservado? Eles são feitos com plantas naturais, mas que elas passam por um processo de tratamento que conserva. Ou seja, como se fosse um processo de desidratação, que aí ela não precisa de uma manutenção periódica e também não precisa de um sistema de irrigação. O artificial também funciona no mesmo sistema, só que ele não é feito com plantas naturais desidratadas, é aquele sistema artificial que vocês já devem ter visto em muitos locais. E o musgo, ele é um pouco parecido com o preservado, só que ele é um tipo de planta diferente, que ele realmente parece um musgo, só que ele acaba trazendo um toque de requinte para o local. E ele também passa por esse processo de desidratação. De todos esses que eu falei, só para vocês terem um conhecimento, como a gente está falando de estanqueidade da estrutura, eu vou falar sobre o tipo de jardim vertical natural, ok? Então, quais são as vantagens?
Ele também, como a cobertura verde, ele garante um conforto térmico e filtra também a poluição do ar. Ele também, dependendo do tipo de local e tipo de vegetação que você for utilizar, ele maximiza os espaços e também reduz as ilhas de calor. Então, principalmente na Avenida Paulista, se tem utilizado muito isso em algumas edificações para reduzir essas ilhas também de calor. Também, igual a cobertura verde, esse tipo de sistema, existem N formas que você pode utilizar um jardim vertical, tá? Existem vários, tem modelos mais simples, tem modelos mais complexos, dependendo da quantidade de plantação que você tem. Então, aqui vocês podem ver também detalhes que, infelizmente, não contemplam o sistema de impermeabilização, sendo que é algo que precisa ser crucial. Você está protegendo, você precisa proteger a sua estrutura, certo? Então, aqui é um exemplo com fibra de coco, você tem a manta de drenagem. Aqui foi feito com uma compensação de alumínio reciclado. Todos esses pontos de parafusos aqui, o importante sempre é a gente utilizar algum selante compatível com a impermeabilização vertical que você vai estar utilizando, porque ali você também pode estar criando pontos de infiltração nesses parafusos aqui e nessas fixações. A mesma coisa dessa situação aqui também, que é feita com treliças metálicas. O mesmo processo, os detalhes eles precisam ser demonstrados um sistema aqui de impermeabilização, uma pintura impermeabilizante, para proteger a sua estrutura. Não só a gente trazendo a estética, mas também protegendo a estrutura principalmente. Aqui eu trago alguns exemplos de sistemas de impermeabilização. Nós temos aqui, ao seu lado esquerdo, a membrana asfáltica. Aqui vocês podem ver que é utilizado algumas fixações com os fios metais, certo? Aqui nesse meio aqui, como se fossem sistemas com uma pintura acrílica, aqui é feito com tela também, e nessa daqui tem um tipo de fixação diferente, que já é com os vasos já fixados na própria parede, e também com um sistema impermeabilizante. Já falando de jardim vertical, a gente tem vários produtos aí para estar auxiliando a proteção dessa estrutura. Nós temos o Vedelage preto, que nem eu já havia mencionado anteriormente, tanto o Vitcoat também. Eles são soluções asfálticas que você pode estar utilizando. Na foto anterior, deu para ver mais ou menos como é que ele fica de uma tonalidade mais escura. A membrana acrílica, que é uma pintura acrílica e também impermeabilizante, que eu vou estar falando um pouco dela também nas fachadas coloridas, que é uma opção também fácil de ser aplicada. E temos nosso Via Plus 7000, como ele resiste a pressões hidrostáticas positivas, ele também pode estar auxiliando a sua impermeabilização no jardim vertical. Ele é aplicado de uma forma diferente do que as outras, ele é aplicado com trincha, é um produto cimentício. No próximo slide, você consegue ver as metodologias de aplicação de cada tipo de sistema. Então, nós temos o Vedelage preto, certo? Você pode estar aplicando com um rolo, sempre preferencialmente de pelo curto, para não perder muito produto, Via Plus 7000 com trincha, e o Fuse Protec parede, que também é com rolo. Falando de coberturas agora coloridas estanques, a gente tem uma diversificação de coberturas coloridas aí, falando de manta asfáltica com grânulos de ardósia. Não sei se vocês lembram que eu mostrei nos slides anteriores a manta asfáltica toda preta para a utilização de cobertura verde, dos espelhos d'água, que você precisa de uma proteção mecânica. Nesse caso aqui, não. Ela já tem a sua proteção, os grânulos de ardósia, que tem vários tipos de cores. Um dos exemplos aqui que eu mostro seria o verde. Nós temos o vermelho, como se fosse uma cor de telhado. E nós temos o cinza também. Aqui é um exemplo da forma de aplicação, ele é praticamente igual às mantas asfálticas convencionais, mas você vê o interessante aqui nas sobreposições, que você tem que deixar pelo menos ali no mínimo 10 centímetros, você vê que já não tem os glânulos de ardósia, para facilitar a aplicação da sua manta asfáltica. Então, finalizando esse tipo de sistema, para trazer uma durabilidade maior para os seus grânulos, conforme o tempo, às vezes intempérie, chuva e sol, às vezes acaba saindo um grânulo ou outro. Então, você pode estar utilizando um verniz à base de resina acrílica. Então, nós temos o Fuse Protec Eco Super. Você aplica em cima dessa manta asfáltica e você traz essa durabilidade para a manta. E o interessante também é que você deixa a manta totalmente exposta, você não tem o trabalho de realizar o contrapiso, e ele, além de proteção da sua estrutura, ele traz uma estética diferente para a sua cobertura. E o importante é sempre
lembrar vocês que esse tipo de manta asfáltica não pode ser utilizado para tráfego de pedestres, só para eventual manutenção. Então, o ideal é sempre deixar ele exposto em regiões que você não vai utilizar, ok? Aqui alguns exemplos de cores também e das formas que você pode utilizar numa laje de cobertura. Aqui é um exemplo desse cinza, vocês podem ver como se fosse uma abóbora, né? Então, ela tem, a manta asfáltica, legal que ela tem essa flexibilidade e você consegue moldar ela em diferentes tipos de estrutura e diferentes formas arquitetônicas, né? Aqui, a aplicação da manta ardósia, com uma cor, tonalidade verde, e aqui, que é o mais usual, que os clientes mais gostam também, que é a tonalidade vermelha, que aparenta uma cor de telhado. Aqui alguns exemplos de detalhes genéricos que nós temos para vocês entenderem um pouco como é que funciona o processo de execução e da proteção da sua estrutura. Então, aqui nós temos um processo de um rodapé com alvenaria. Esse pontinho laranja que você vê aqui, esse azul é a manta asfáltica, esse pontinho laranja, a gente sempre indica você arrematar com um epóxi para você trazer um reforço maior para esse tipo de situação. Então, nós temos o Viapox adesivo, que ele é próprio para esse tipo de sistema, que você vem criando um cordão de epóxi em toda a parte perimetral, e você traz um reforço aqui, porque às vezes chove ou algum tipo de situação que vai entrando água por trás da manta asfáltica. Então, interessante que o epóxi ele acaba protegendo. Aqui, arremate de roofing, platibanda. Sempre quando a platibanda for muito alta, é bem difícil disso acontecer, mas se for pelo menos, sei lá, acima de 1 metro, a gente sempre costuma indicar uma fixação com cinta metálica para proteger e não deixar a manta asfáltica, o sistema dela seja muito alto. Então, aqui você sempre também, vocês podem ver aqui, é como se fosse um sistema de rufo, que aí você acaba virando a sua manta asfáltica ao azul aqui e fixando esse rufo para proteção também. Nesse caso, você não precisa utilizar um epóxi, porque o próprio rufo está protegendo a sua manta asfáltica e sua estrutura também. Aqui é um exemplo de laje plana. Esse sistema aqui também, essa cor marrom, é o processo também com epóxi, para você proteger e não criar um ponto de filtração aqui para desplacamento e até para soltar a sua manta asfáltica. E aqui é um sistema de ralo, certo? Que também funciona com o mesmo processo. E aí você vem sempre com sobreposições nos pontos mais críticos. Falando agora de fachadas coloridas, né? A gente aborda de cores e tudo mais, a gente sempre lembra, nós arquitetos e designers, aí, a gente sempre lembra do Pantone, que ela é mundialmente conhecida, porque ela acaba ditando aí a indústria gráfica e todo ano ela está lançando tonalidades e tipos diferentes. Então, no ano de 2019, eu lembro que foi lançado uma tipologia de cor, que é como se fosse cor do ano, né? Com tons de dourado ou alaranjado, que seria o living coral. E o ano de 2020, eles quiseram priorizar a parte da natureza. Então, esse lado esquerdo aqui, vocês conseguem ver algumas tonalidades que a Pantone quis priorizar, tanto para o meio arquitetônico e tudo mais. E aí, sempre falando de verde, amarelo, azul, que são as cores que sempre simbolizam a natureza. Então, nós temos aí o Fuse Protect Parede, que eu havia mencionado no jardim vertical. Então, o Fuse Protect Parede, o interessante é que ele não é só uma pintura, né, uma pintura acrílica, mas o diferencial dele é que ele é uma pintura impermeabilizante. Então, ele acaba protegendo a sua fachada contra infiltrações, batidas de chuva. E o interessante dele, na sua cor branca, ele acaba gerando um conforto térmico para o seu ambiente interno. Ele acaba trazendo, tanto quando você for aplicar o sistema do Fuse Protect Parede, ele acaba impermeabilizando e ele proporciona também o seu acabamento final. E o legal também é que ele permite a pigmentação dele. Então, quando você está num processo, às vezes você tem um balde, você pode utilizar, dependendo do consumo, aí vai alguns tipos de tonalidades de acordo com o pigmento que você tem. Aqui é um exemplo de cores, eu vou falar sempre das pigmentações que vocês podem utilizar, mas existem outros tipos de marca também, que essa aqui é uma das mais utilizadas. Então, hoje em dia, o uso de tintas no Brasil e nas casas que a gente vê hoje em dia é o mais usual e o mais comum que a gente acaba vendo nas ruas, né?
E falando das tonalidades do ano, que são essas cores mais vivas, eu trago aqui nessa foto alguns tipos de cores como azul, laranja, e o rosa também, amarelo, desculpa, o azul, amarelo e o rosa, que são tipos de tonalidade que você pode aplicar na sua fachada e trazendo uma impermeabilização também. Então, você traz a proteção da sua estrutura e também traz o seu acabamento final, a tonalidade que você pode escolher. Então, falando de alguns tipos de composições que uma fachada pode ter, que é a mais comum, que é a composição homogênea, que é por um todo, de uma única cor, certo? Então, nesse caso aí que a gente vê, de acordo com as cores do ano, a gente vê uma tonalidade aí como se fosse tons mais suaves, como um rosa champanhe, que são tonalidades mais românticas. Você pode estar utilizando aí como uma pigmentação vermelha. Todo esse tipo de pigmentação você pode estar fazendo ou você mesmo, certo? Ou você vai numa casa de tintas e escolhe. Às vezes você quer uma pigmentação mais específica, com um código específico. Então, você tem essas opções, essa facilidade também. Nós temos aí também os tons de terra, que são umas tonalidades que relembram mais campo, as regiões litorâneas, certo? Então, é uma cor que assemelha um pouquinho aí cor de terra, cor de tijolos, e ela pode também ser trazida, nessa foto a gente vê que é numa região litorânea, mas ela pode também ser trazida para a região urbana também, para relembrar esse tipo de tonalidade que lembra o tom de campo e de praia. Então, você pode utilizar os tons de laranja. Aqui à sua esquerda nós vemos que tem vários tipos de tonalidades, como o tom terra. Não precisa ser exatamente igual está nessa foto, mas tem esses tipos de tonalidade que pode ser utilizado também. Falando também das cores do ano, nós temos a tinta e a tonalidade ocre, né? Que é uns tons de terra, é muito utilizado, que é uma cor mais luminosa, uma cor que lembra mais como se fosse o sol mesmo, né? Uma cor mais vibrante. Então, esses são alguns tipos também de tonalidades que você pode utilizar, que também fazem parte da cor ocre. Também existe o tipo de pigmento ocre, ou você pode utilizar também o amarelo. Esse tipo de tom, o interessante, vocês podem ver na foto aqui, vocês podem trabalhar com outras cores também. Nesse exemplo aqui, o que eu gosto mais são cores mais neutras, seria o branco, certo? Então, você vê que você traz uma diferenciação para a sua fachada, trazendo uma visão de mais requinte para a fachada da sua casa. Outro tom também que fez muito sucesso aí no ano passado, mas principalmente em ambientes internos, que é o tom cinza, que é um tom que acaba não sendo um tipo de tonalidade enjoativa. Então, essa aqui também, do seu lado esquerdo, vocês conseguem ver vários tipos de tonalidade que vocês podem utilizar, tanto mais claro quanto mais escuro. E você vê que esse tipo de tonalidade traz o local com um ambiente mais amplo e às vezes até um ambiente até mais tradicional, certo? E traz também essa visão de mais requinte para sua fachada. Também falando de fachadas, nós temos uma correlação e muitas fachadas que nós vimos existem a tonalidade de pintura, um exemplo de pintura convencional, e também nós temos os revestimentos. Então, aqui vocês podem ver que existem vários tipos de revestimentos, por exemplo, o canjiquinha, o tijolo aparente, pedra romana, qualquer tipo de pedra. Você também precisa proteger esse tipo de revestimento. É importante contra a chuva, contra o sol, porque às vezes acaba perdendo a tonalidade ou acaba amarelando. Então, nós temos aí o Fuse Protect Silicone, que ele é um hidrorrepelente, e o Fuse Protect Super, que ele é uma resina 100% acrílica. E qual é a diferença dos dois? Que é o Fuse Protect Silicone, ele é a base de silano e siloxano. Ele é disperso em solvente. Então, as vantagens dele, ele não forma um filme, ou seja, quando você for aplicar na sua pedra ou no seu tijolo, ele não vai criar aquele brilho. Então, ele vai permanecer no seu tonalidade natural. E ele não amarela com o tempo, também não altera o seu aspecto natural. Um pouco diferente do nosso verniz acrílico. Ele tem aí 3 tipos de aspectos diferentes. Nós temos o fosco, o brilho e o semibrilho, que ele acaba criando um filme. Então, ele traz aí um pouco de aspecto diferente para a sua fachada. Ele também resiste às ações dos raios solares, alcalinidade e tudo mais, principalmente para tijolo
aparente, fica aquelas manchas brancas, né? Acaba protegendo contra isso. Apresenta uma ótima resistência à água e também não impregna sujeira. Os dois não acabam amarelando o seu tipo de fachada, ok? Pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha trazido para vocês um pouco de conhecimento, ok? Eu agradeço muito.